Olá galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Mayra, se você não é inscrito aqui, aproveita e se inscreve, deixa seu like e ativa os sininhos para receber todas as notificações. Bom pessoal, esse vídeo eu recebi uma sugestão de uma amiga minha lá no Instagram, inclusive se você não me segue lá, @MairaMouraV. Ela me deu uma sugestão de vídeo, esse vídeo caiu como uma luva, eu falo assim, porque se quem me acompanha aqui no YouTube sabe, percebeu provavelmente que eu já não estava falando muito sobre o assunto de maternidade. Mas eu vou explicar o porquê que eu não estava falando sobre maternidade. Eu e o Pedro, eu falo eu e o Pedro principalmente, claro, meu esposo também está incluso nisso, mas por eu estar em tempo integral com o Pedro, eu falo mais eu e ele, porque sou eu que aguento mais isso atualmente. O Pedro entrou numa fase de birra. Eu falo birra porque a criança, quando ela começa a criar personalidade, acredito que seja, né? Criar personalidade, ela começa a dizer não para certas coisas, a querer as coisas na hora dela, no momento dela. E isso acaba criando aquele confronto, porque você quer que ela te obedeça, ela não te obedece. E foi o que aconteceu assim que o Pedro completou 1 ano de idade. O primeiro ano dele, eu falo que, na época eu achava que seria um dos mais difíceis, mas hoje eu olho e falo, foi fichinha, primeiro ano de vida dele. Mas depois que ele completou 1 ano, confesso pra vocês, sendo bem sincera, gente, exatamente depois que ele completou 1 ano, uma semana depois, o Pedro simplesmente começou a fazer birra, uma coisa que ele não fazia. E eu falo que ele se transformou numa criança que eu não estava reconhecendo, porque ele era uma criança extremamente calma e do nada ele se transformou. Mayra Moura, quando não era mãe, julgava muito pais que tinham criança birrenta. Eu paguei muito com a minha língua, muito mesmo. Estou pagando com a minha língua. Então, cuidado você aí que julga pais que não sabe lidar com uma criança que faz birra. Toma cuidado se você quer ser pai ou mãe, se você ainda não é, ou se você é um filho, caso não seja birrento e você pretende ter 2 ou 3, sei lá, toma muito cuidado, tá? Porque uma hora a gente paga com a língua, então tem que tomar um pouquinho de cuidado. E eu falava muito que era falta de surra, que onde já se viu, o tipo daquela galera julgadora, né, que não sabe o que o outro tá passando. Até o dia que comecei a passar por essa situação. E confesso, gente, que eu fiquei extremamente assustada e não sabia o que fazia. Na primeira vez eu fiquei parada olhando pro Pedro sem saber o que fazer. Eu não sabia se eu batia, se eu gritava, se eu parava, se eu ignorava, eu não sabia. Eu sei que eu fui aqui na internet pesquisando um monte de coisa, tentei algumas coisas nesse tempo, nesses 3 meses, tentei algumas técnicas e confesso que ainda não tem algo que eu possa dizer assim, funcionou, isso aqui funcionou, tá? Esse vídeo aqui não é pra falar, não é pra falar pra vocês que eu consegui passar pela birra do Pedro. Ainda não passei, gente. Mas analisando e tudo, tenho procurado buscar mais conhecimento sobre isso, mas eu acredito que isso é uma formação de personalidade. A birra dele acredito que vai parar com o tempo, conforme eu for sabendo lidar com ela, né? É aquela coisa, eu acho que dia após dia, eu procurando conhecimento, eu pesquisando, conversando com outras pessoas que provavelmente passaram por ela, eu acredito que eu vou conseguir driblar essa situação de alguma forma, tá? O que eu não posso é simplesmente cruzar os braços e deixar pra lá. Todos os dias eu tenho procurado isso. Agora eu comprei um livro, tá para chegar ainda, vai ser minha próxima leitura, que é sobre educação infantil. E eu gosto muito do hábito de leitura, quem me acompanha sabe que eu comecei isso ano passado. Acredito que livros nos ajudam muito a crescer em conhecimento e de todas as áreas possíveis, e eu quero ler esse livro para ver o que ele pode me auxiliar, tá? Mas eu já tentei surra, já tentei beliscão, já tentei gritar, já tentei ignorar, já tentei várias coisas que vários amigos meus já falaram, faz isso, faz aquilo, tenta aquilo outro. E ainda não tem uma que falou, ó, essa aqui funcionou, mas eu acredito que é porque o Pedro ainda é pequeno, muita coisa ele ainda não tá entendendo, ele tá formando a personalidade dele, então isso é uma confusão tanto pra ele quanto pra mim. Mas eu acredito que conforme eu for vendo o que vai funcionando e for aplicando, com o tempo ele vai parando, se Deus quiser, e vai funcionar. Então por isso eu não tava vindo aqui falar sobre maternidade mais, porque eu acreditava que eu não tava tendo conhecimento. Porque eu acredito que pra mim vir aqui falar alguma coisa pra vocês, eu tenho que ter propriedade do que eu tô falando. Uma responsabilidade muito grande, né? Então eu falei, como é que eu vou passar algo sobre maternidade, sendo que eu não estou sabendo lidar com esse momento, essa fase do Pedro? E essa amiga falou sobre esse tema, que ela falou que também queria vídeos que, sabe, que as mães desabafassem mesmo de que fato elas estão vivendo e sem ser julgada por isso.
Eu falei, cara, eu tô precisando falar no meu canal, né, o que eu tô passando, que é uma dificuldade, porque muitas das vezes a gente idealiza hoje, principalmente com as redes, que eu mesma assisto algumas youtubers que eu gosto bastante, que são mães, e muitas das vezes elas não mostram tudo aquilo que elas passam. Até eu mesmo não mostro tudo que eu passo com o Pedro dentro de casa. E não tô falando que elas estão erradas, que elas têm que mostrar tudo. Mas nós hoje na internet a gente vive uma vida editada. A gente vai mostrar aquilo que nos convém, aquilo que é bom. Porque não faz sentido eu ficar mostrando só o lado ruim das coisas. Mas às vezes é bom a gente ouvir, não que seja uma coisa ruim, mas ouvir uma dificuldade que a pessoa está passando, dependendo das situações, claro, mas que ela tá passando e ver que você não tá passando aquilo sozinha, sabe? Porque parece que nós hoje, mãe, não sei antigamente, mas não sei, não posso falar pelas gerações passadas. Parece que hoje a gente perdeu o direito de reclamar. A gente não pode reclamar sobre a maternidade. Eu não posso falar que eu tô sem dormir, que eu tô cansada, porque meu filho não dormiu à noite. Eu não posso falar que eu tô estressada porque ele me deixou de cabelo em pé o dia todo. Eu não posso reclamar se eu passar uma noite no hospital e estiver cansada. Eu não posso reclamar, sabe, da birra do meu filho, porque fui eu que quis isso na minha vida. Você vê que cada coisa que eu falo aqui, com certeza, se alguém, dependendo aí, não sei, você passou algum tipo de julgamento pela sua cabeça, ou que você já fez, ou que você já ouviu por ter reclamado de alguma coisa. Então, assim, a gente não pode reclamar, a gente não pode falar nada, porque a gente tem que falar que a maternidade é maravilhosa, é linda. A maternidade é sim. A criança em si, você ter o amor da criança, você vai vivenciar você vai vivenciar um tempo muito novo na sua vida, uma coisa muito incrível, porque o amor de uma criança, o que você é capaz de fazer por ela, eu percebo que muita coisa que hoje eu me tornei, desse 1 ano e meio, mais ou menos 1 ano e meio pra cá, cara, eu vejo que eu evolui muito e foi o Pedro o maior incentivo disso, sabe? Coisas que antes eu não insistia, hoje eu insisto. Não porque eu fico pensando, ai, é por causa do Pedro, mas parece que ele me deu uma força maior de querer mais as coisas, de conquistar mais as coisas, de não só no terreno, mas qualquer outra coisa, buscar conhecimento, buscar, sabe, o que for, o que eu precisar buscar para poder dar algo bom para ele ou dar uma educação melhor para ele. Ele parece que ele impulsiona isso. Ao mesmo tempo, gente, que muitas das vezes o Pedro consegue sugar todas as minhas energias. Por eu estar gravando esse vídeo aqui hoje, ele tá lá na casa da minha tia brincando com as crianças, gente. Os dias, eu não vejo a hora, vou ser bem sincera aqui nesse vídeo, tá? Então, quiser me julgar, julga aí. Mas eu vou bem sincera pra vocês, eu não vejo a hora da creche voltar. Porque não dá pra conciliar. Muitos julgam, eu julgava também, então eu tô falando aqui como uma pessoa que julgou muito e hoje tá pagando muito com a língua e hoje eu compreendo muitas mães, muito mais mães. Então assim, a gente só consegue parar de julgar quando a gente começa a entender a pessoa, ou viver o que ela tá vivendo. Eu julgava mães, falava, pra que vai levar pra creche, parece que não quer criar criança e tudo. E hoje assim, eu não vejo a hora do meu filho ir pra creche. Tudo porque eu quero tempo. Eu não consigo ter tempo. Não tem. Você não existe tempo na maternidade mais pra você. Você abre mão. Ah, mas quando você teve filho, você estava ciente disso. Ciente é uma coisa, você viver é outra completamente diferente. Eu estou sendo uma mãe ruim por estar colocando meu filho na creche? Jamais. Porque além de eu querer, claro, tempo, pode parecer, quando a gente fala eu quero tempo, ela sai meio assim, né? Eu quero me livrar do meu filho. Não é que eu quero me livrar do meu filho, mas eu queria ter um pouco de tempo para conseguir fazer as coisas. Para vocês terem ideia, para quem não é mãe aí, se estiver me assistindo, a gente não tem tempo para lavar uma louça direito, para tomar um banho, às vezes é quando o pai chega. E aquelas mães que não tem o pai para ajudar, o marido para ajudar, porque às vezes o cara, né, deu linha, ela tem que se virar sozinha. Eu fico me imaginando como essas mulheres dão conta. Elas às vezes têm que se sacrificar, deixar seus filhos em casa para fazer outras coisas. Mas eu tô falando de pessoas que realmente às vezes, sabe, deixa o filho com o pai, com os pais, com os avós no caso, né? Com os avós ou com um tio. E aí muitas pessoas só pra sair por um lazer, às vezes faz isso 1 ou 2 vezes no mês. Você percebe quando a pessoa não tá se aproveitando, ela simplesmente só tá querendo um tempinho. E tem gente que fala, Nossa, colocou o filho na mão pra deixar largar um dos outros. gente, vamos filtrar um pouco mais as coisas. Não é assim, às vezes a gente precisa de tempo.
Eu já, várias vezes aqui, eu já deixei meu filho, eu viajei recentemente pro Rio de Janeiro e deixei meu filho na casa dos avós, deixei com meu pai, deixei com a minha sogra. E teve os dias que meu marido ficou. Você acha que eu fico confortável com essa situação? Eu me respondo por mim, não fico confortável. Ai, Mayra, você deveria não viajar, o seu filho é sua responsabilidade, realmente. Mas eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar e foi um desejo do meu coração querer trabalhar viajando. E eu tenho um suporte, eu tenho uma família que me ajuda para isso, para poder estar perto e me auxiliar com isso. Então isso cabe dentro da minha realidade, que eu posso sim trabalhar. Eu tenho um marido que me ajuda, então se é preciso ele tá ali comigo, ele cuida do meu filho, esse problema, eu posso, sabe, confiar cegamente que eu sei que todo mundo vai me ajudar. E tipo assim, eu sei que tem pessoas que me julgam falando que eu largo meu filho para viajar, mesmo que no Rio eu trabalhei no sábado e no domingo eu tava na praia, só eu e minha cunhada. E provavelmente deve ter gente falando assim, nossa, ela em vez de ter voltado antes para poder ficar com o filho, foi lá curtir a praia. Sim, gente, eu fui curtir a praia, eu fui me dar o direito, porque depois que o Pedro nasceu, às vezes que eu fui na praia, eu não sabia o que era ficar 5 minutos dentro da água. Vocês têm noção? Sério, gente, é sério. Tem pessoas que não gostam, mas eu não sabia mais o que era isso. Eu ia pra praia simplesmente para ficar com ele dentro da casa e um pouquinho na areia. E você não consegue descansar sua mente porque a criança tá ali brincando, vendo a hora comer areia, que foi o caso que aconteceu comigo. Eu distraí 5 minutos com meu areia. E quando você tá dentro da água, sua atenção desdobra porque pode ele virar, pode engolir água, pode o sol entrar no olho. Então assim, você não descansa, você não tem mais tempo pra você. Então esses momentos são os tempos que a gente tem. E quando a gente abre mão da maternidade, quando a gente abre mão um pouquinho e a gente quer só ter o nosso tempo, a gente é uma mãe ruim por causa disso. Eu posso falar que eu quero mandar meu filho pra creche pra poder ter tempo. Eu sim, gente, eu quero mandar, e eu acredito não só nisso, tá? Porque eu acho que eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre creche. Creche pra mim não é só pra mãe ter tempo, mas sim para a educação do meu filho, porque eu percebo que na creche ele se desenvolveu mais do que em casa. Meu filho, eu percebo porque eu não tenho tempo para poder ficar com ele direito. Eu particularmente não sou uma mãe que consigo desenvolver algumas coisas tanto para o desenvolvimento dele, porque tem mães que são muito criativas, elas criam coisas, ambientes dentro de casa, assim, coisas que elas desenvolver a personalidade dele, a mentalidade deles também, para eles fazer mais coisas, andar mais rápido. Tem mães que são, sabe, muito inteligentes para isso. Eu não consigo, eu sou bem impaciente. Então foram coisas que eu fui descobrindo quando eu me tornei mãe. Não era uma coisa que eu sabia que eu ia ser assim antes de ser mãe. Então são coisas que hoje eu estou descobrindo que eu tenho paciência com o Pedro e o que eu não tenho paciência. A creche sim é uma coisa que eu tô colocando ele tanto para desenvolvimento dele, tá? Porque eu acredito que a creche ajuda muito no desenvolvimento e para eu ter tempo de poder cuidar da minha casa, porque eu não cuido, para poder ter mais tempo para mim e poder fazer os meus trabalhos e quando ele chegar eu poder ter tempo para ele, porque também, gente, eu não sei, eu não posso falar com uma mãe que trabalha fora, mas com uma mãe que trabalha dentro de casa, eu gravo vídeos, eu faço stories e parece que sempre a minha casa tá impecável, impecável assim, entre aspas, né? Tem uma baguncinha aí. Mas assim, parece que tá sempre limpa, sempre, muitas das vezes é minha mãe que vem aqui e faz alguma coisa. As minhas roupas, às vezes minha mãe, muitas das vezes é minha mãe que lava a minha roupa, porque eu não tenho tempo de lavar a roupa. Eu coloco na máquina e às vezes esqueço que eu tenho que pegar, quando eu vou ver no outro dia eu falo, mãe, a senhora pegou minha máquina, colocou a minha roupa colocou no varal, porque eu não lembro. Então assim, são coisas que a gente não tem tempo e as pessoas que estão de fora não entendem isso, acham que é preguiça, acham que é frescura, acham que a gente não pode reclamar. Cara, vamos parar com isso, você não tá na pele dela pra poder entender. Então, gente, é um desabafo. Tô desabafando mesmo nessa vídeo, hein? Pelo amor de Deus. Tem gente que não entende isso, entendeu? Mas tô nem aí. Eu brinco assim, gente, que eu tô nem aí, porque hoje em dia eu tento me livrar dessa culpa ao máximo, sabe? Então, se alguém pelo menos na minha frente nunca ninguém fala, né? Nunca, se tem alguém que fala do jeito que eu sou, que às vezes eu desencanei, ou que eu larguei meu filho, eu tento desencanar disso. Tem horas que a gente sofre, porque a gente sabe que às vezes a pessoa não fala diretamente, mas às vezes você ouve de outras pessoas, ou às vezes com o olhar você já consegue perceber isso. Dizer pra vocês que eu consigo driblar isso 100%, não, gente, tem vezes que dói, tem vezes que eu já ouvi coisas de que eu sou uma péssima mãe, em alguns quesitos, não vou citar quem, mas já ouvi, uma vez eu ouvi, que eu não estava educando meu filho da forma correta. Mas
Confesso que isso me abalou demais, mas eu falei, não, isso não define quem eu sou, eu tô batalhando para ser uma boa mãe, errar eu vou errar, e bola pra frente. Carregar essa frase dentro da minha cabeça, eu carrego todos os dias, mas eu tento driblar ela todo santo dia e falar, não, eu não sou isso, eu não vou ser assim, eu vou ser o oposto. Então, eu acredito que pra gente conseguir driblar todas essas situações, tantas coisas que a gente ouve no nosso dia a dia, e quando a gente desabafa pra alguém, às vezes a gente desabafa querendo só dar aquele alívio, não é que eu me arrependo de ter meu filho, eu não me arrependo de ter o Pedro. E você aí, que quando estiver sentado com uma mãezinha e ela começar a falar algumas dificuldades na maternidade, tenta ouvi-la, só ouvir. E tentar ser o mais acolhedor e amoroso possível. Ela não tá falando tudo aquilo com ódio, que ela não quer mais o filho, não é isso. Muitas das vezes é só um desabafo, ela só quer respirar, ela só quer o momento pra ela só... Às vezes acontece, gente, é a maternidade, a gente não odeia nosso filho, ele não é a causa da nossa dor, mas a gente não estava preparado para tudo que ia vir, ninguém tá preparado para de fato a maternidade. É tudo vivendo e a gente vai driblando. E se você for acolhedor, se você for amoroso, se você já passou pela situação e tentar ajudá-la de alguma forma, isso vai fazer ela se acalmar e conseguir driblar aquela situação e falar, não, se ela conseguiu, eu consigo. Então vamos apoiar mais as mães, mais as mulheres que decidiram ser mães, a, sabe, conseguir driblar essas situações. A gente precisa de um aconchego, a gente precisa dessa atenção. Porque é muito difícil, gente, não é fácil, não é mil flores, não é só o que as redes sociais mostram, a gente vestindo eles tudo bonitinho, tirando fotinhos linda, beijo e abraço. Isso é a parte gostosa, mas eu falo pra vocês, dia após dia são várias fases que a gente vai vivendo de dificuldade e é complicado, mas eu não me arrependo do Pedro, ele é um motivo de muita alegria pra mim. E de muita força, porque se eu tô chegando aonde eu tô chegando, se eu tô conquistando o que eu tô conquistando, foi depois dele, foi depois que ele nasceu. Porque antes dele, muita coisa eu desistia, muita coisa eu deixava pra trás. E eu reconheço que eu não posso reclamar dele. É difícil, é cansativo ser mãe. É difícil aguentar julgamento todos os dias, escutar coisas que você não queria escutar e aguentar calada, é difícil. Mas eu posso dizer que desde o dia que ele nasceu, mesmo naquelas horas os primeiros momentos ali que eu tive com ele, que eu tive muito medo, que foi, eu não sei nem se eu falei no relato de parto, que foi assim que ele nasceu, eu tive muito medo. Acho que por uns cerca de 3 minutos eu rejeitei o Pedro. Eu falo rejeitei, gente, porque eu olhava pra ele e falei, esse filho não é meu, isso não tá acontecendo, eu não sei se foi uma queda brusca de hormônio, não sei se mexeu com a minha cabeça, eu me tremia, eu peguei na mão do meu marido e só olhava pro meu marido, aí quando trouxeram o Pedro, aquela cena, né, que todo mundo coloca o bebê no rosto, e as mães sempre choram de alegria, eu fiquei muito assustada, eu fiquei alegre, mas eu tava assustada, e foi só quando eu entrei na sala de espera com ele, que eu olhava pro rosto dele, e eu vi que me bateu um medo de perder ele. Eu tinha medo de alguém pegar ele, eu tinha medo dele, sei lá, acontecer qualquer coisa, ele morrer ali na minha frente. Então, assim, por 3 minutos ali, eu não sei, 3 minutos, no momento que ele saiu de dentro de mim, foi os momentos mais assustadores e aterrorizantes pra mim. Fiquei muito assustada com a situação, mas logo depois eu acho que eu fui tomando, né, entendendo tudo que estava acontecendo. E foi aí que eu vi que eu realmente estava apaixonada por ele, não conseguiria mais viver sem ele. Só de imaginar perder, gente, dói muito, é assustador. Então não me arrependo. O Pedro pra mim é a minha maior inspiração, minha força, minha alegria. Minhas dificuldades também todos os dias, mas não me arrependo de ter aquela preciosidade na minha vida. Tá bom? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.